todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos nos colocando nos nossos lugares e vamos iniciar nosso momento de culto ao nosso Deus. Convido vocês a se colocar de pé e juntos vamos louvar o nosso Deus. Ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Nos encher de celeste esperança, bondade, de fé, de amor. Aleluia, toda glória e rendemos. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais Jesus, tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão.
ser. Amém. Feliz sábado a todos. Você que está aqui na nave da igreja e também você que está acompanhando pela internet, é muito bem-vindo nesse culto de adoração. É uma imensa alegria que nós podemos nos reunir em liberdade e comunhão para louvarmos ao nome de Deus. Hoje, neste sábado, nós somos lembrados de um privilégio que muitas vezes passa despercebido. O privilégio de adorarmos livremente ao nome do nosso Senhor Jesus. Em outros momentos da história, e até hoje, em outros lugares do mundo, essa é uma oportunidade impensável. Cultos são proibidos, perseguições acontecem e a liberdade religiosa não existe. Mas hoje, neste dia tão especial separado por Deus, nós podemos abrir nossas Bíblias, cantar louvores e orar sem qualquer tipo de temor. E esse é o nosso motivo de gratidão, não apenas pelo sábado de descanso, mas porque nós ainda podemos desfrutar da liberdade religiosa. Convido vocês a continuarem em pé para que nós possamos realizar a nossa oração. Agradecemos, Senhor, a oportunidade que nós temos de te adorar livremente. Agradecemos pela sua proteção e agradecemos as grandes bênçãos que o Senhor traz à nossa vida. Esteja agora conosco nesse serviço de culto e que nós possamos absorver cada mensagem que será passada aqui. É o que te pedimos, Senhor, e agradecemos no seu santo nome. Amém. Não é para levar embora, não. Não, eu vou dar a volta. Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir? Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe, tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, eu te quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, verdade na hora da dor. Mãe, sorriso pra crescer. Mãe, um beijo, mãe, é tão pouco para te agradecer.
deixou viver. Feliz sábado a todos. Gostaria de compartilhar com vocês em Malaquias 3:10 o que diz a Bíblia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Este texto é um convite e também uma promessa. Deus nos convida a confiar nele e ele promete cuidar de nós generosamente. Devolver o dízimo é um ato de fidelidade. Ofertar é um gesto de amor e também de gratidão. Que este seja um momento de adoração sincera, um reconhecimento de que tudo o que temos foi dado pelo nosso Pai. Nesse momento, os diáconos passarão as salvas. Oremos.
Grandioso Deus que habita nas alturas dos céus, louvado seja o seu nome, Pai. Senhor, neste momento de entrega, consagramos a Ti os dízimos e essas ofertas, que sejam usados para o crescimento do Teu reino e que cada coração aqui seja cheio de alegria ao contribuir. Abençoe cada família aqui representada. É o que nós te pedimos e agradecemos no Seu santo nome. Amém. Nós queremos agradecer a Deus acima de todas as coisas, porque Ele é o nosso mantenedor, é aquele que dirige os nossos passos. Quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que nós podemos entregar, reconhecendo a sua glória e majestade, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas hoje, nós temos muitos momentos especiais nesse culto de adoração, mas um deles tem a ver com esta mulher maravilhosa, que desde que eu era pequeno, sempre me tratou com carinho e amor. Mas esta mulher não aconteceu só dentro da minha casa, aconteceu na casa dos irmãos, que são as nossas queridas mães. Eu queria nesse momento reconhecer esse trabalho vindo dos céus, que é o ministério da mãe. Eu queria que todas as mães se colocassem em pé neste momento, por gentileza. Todas as mães, não tenham medo, vocês são preciosas. O que seria de nós sem vocês? Louvado seja o nome do Senhor por vocês. Nós queremos fazer uma oração especial em nome da liderança e da membresia dessa igreja. Vocês já receberam a nossa recordação, o nosso presentinho. Vocês merecem muito mais. Então, conforme as ofertas forem aumentando, nós aumentamos o valor do presentinho, tá bom? Vamos orar. Querido Pai, louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome por essas mulheres que foram escolhidas por Ti. Mulheres que aceitaram o compromisso, desde o ventre, de se comprometerem na educação de seus filhos, levando-os e preparando-os para chegarem até o céu. Nós queremos Te louvar, gostaríamos de abraçar todas elas nesse momento, mas através do poder do Espírito Santo, esteja no coração e na mente de cada uma delas, e que elas recebam o nosso carinho, o nosso amor e acima de todas as coisas, o nosso reconhecimento. Que o Teu poder possa também contribuir para que os maridos possam exercer esta parceria maravilhosa e espiritual no desenvolvimento e no preparo da educação dos filhos. Nós mais uma vez as entregamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas às nossas mães. Nós temos alguns convidados, mas daqui a pouco eu vou convidar a eles para vocês conhecerem. Eu gostaria de salientar que a missão aqui na nossa igreja, ela não para. Você vai ver algumas imagens na tela, como o projeto de missão que esta igreja tem e está cada vez aumentando mais, que é o projeto de estendermos aos lugares, não só em Hortolândia. Por exemplo, em Hortolândia, nós temos um projeto chamado Projeto Rua. Eu estive na Semana Santa lá com 70 pessoas no abrigo da prefeitura. Foi algo espetacular. E através do voluntariado da igreja, eles estão crescendo esse projeto. Hoje mesmo, à tarde, vão ter um encontro maravilhoso. A unidade entre o núcleo de missões do nosso colégio e o voluntariado da nossa igreja. Eu gostaria de fazer uma propaganda especial a esse projeto da República Dominicana, que vai acontecer em agosto. Você tem o QR Code ali. Nós vamos levar pessoas na área de saúde, como dentistas, pessoal da oftalmologia. Nós vamos trabalhar com evangelismo, nós vamos trabalhar com assistência social, com projetos comunitários, mas nós precisamos do apoio da igreja, do apoio dos irmãos,
para que nós possamos levar um grupo significativo que possa representar o NASP Campus Hortolândia. Vamos à próxima tela. E ali nós vamos encontrar a sequência da série Fundamentos da Fé. Começamos domingo passado, como você já sabe, todos os domingos às 19 horas e às quartas-feiras com a Quarta do Poder também às 19 horas. Temas importantes, doutrinários, fundamentais para a nossa permanência, a nossa regularidade no caminho do céu. Dia 7 de junho, no fundo é 6 e 7, nós vamos ter a 40ª edição do projeto dos ex-alunos. Nós teremos convidados especiais, um deles da Conferência Geral, amigo de todos, trabalhou aqui, o professor e pastor Williams Costa Júnior. Ele vai fazer uma cesta de louvor com alguns cantores e com toda a igreja. No sábado pela manhã, só para vocês terem uma ideia, dia 7, nós teremos o quarteto atual da Voz da Profecia, Arautos do Rei, fazendo a escola sabatina. Vai ser demais, né? E na parte do culto, a formação de 1990 e 1991, com aquele belíssimo trabalho Em Nome de Jesus, com o pastor Fernando Iglesias, pastor Josué de Castro, pastor Dermival Reis e o pastor Aaron Brown, com a pregação de um ex-aluno nosso, pastor Hélio Carnassales. Se prepare. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente quer priorizar a igreja. A gente quer que vocês estejam presentes, porque na parte da tarde nós vamos ter 2 sessões. E olha, a nossa comunidade, ela está ligada nos eventos, nos programas e pregações da nossa igreja. E se você não se organizar, se você não fizer a sua inscrição, se você não guardar o seu lugar, você pode ficar fora, porque nós temos uma lotação e a gente tem que respeitar a questão legal para esta lotação. Eu gostaria, neste momento, de fazer uma apresentação. Essa apresentação tem a ver com alguns convidados que nós estamos recebendo aqui. Eu vou tentar começar na sequência correta. Nós temos aqui o pastor Diop, Ginoun Diop, que é o líder mundial da liberdade religiosa. Ele está vindo por um motivo especial. Hoje à tarde, às 16 horas, em Sorocaba, o primeiro fórum de liberdade religiosa e justiça. Quer dizer, advogados, juízes da nossa igreja estão sendo convocados de todo o estado de São Paulo para estarem na igreja central de Sorocaba. E qual não foi a alegria de saber que você, juntamente com a sua equipe, estaria conosco. Que Deus o abençoe. Ele vem trazendo o pastor Ramponi, que é o líder da divisão sul-americana também na área de liberdade religiosa. Um homem experiente, já trabalhou 9 anos na Novo Tempo e hoje é o comandante nesta área importante da igreja, como na área de comunicação também. Pastor Odailson Fonseca, o nosso grande super líder JA, influencer, diretor de comunicação, ele é o nosso líder da União Central Brasileira. Eu vou aproveitar esse momento, pastor. Nós teremos sexta-feira que vem, olha ali, ó, no programa 5 para 7, ali no Arlete Afonso, uma palestra maravilhosa para as novas gerações, para os nossos jovens, o comprometimento com a missão, pastor Odailson Fonseca. Nós temos aqui mais um convidado, que é o pastor Peterson, o Danny Peterson. Ele vem de Arthur Nogueira também. Ele é o nosso líder de mordomia e ele será o intérprete do pastor Diop. Que Deus os abençoe. Muito bom, muito bom. Só que o melhor ainda está por vir. Nesse momento eu quero convidar para que entre no tanque batismal o nosso amigo, pastor Kevin Danstas, que é o pastor na área de jovens. E ele estará trazendo 2 pessoas maravilhosas que tomaram a sua decisão através da influência de alguns departamentos da igreja. Você vê como a igreja é dinâmica, a igreja é maravilhosa. E é por isso que nos 43 departamentos que nós temos na igreja, se cada um cumprir a sua função, nós vamos levar muita gente para o reino de Deus, do reino dos céus. Quero convidar aqui à frente, já estão ali o Ellison Silva Mota e a Thaís Souza Mota. Eles
receberam um convite da Rosângela. Onde está a Rosângela? Está perto ali? Cadê a Rosângela? Por gentileza, vai para perto ali deles. Você é muito querida. Muito obrigado. Eu queria convidar também o Osmar. Onde está o Osmar? São as duas pessoas que eles têm no coração como gratidão. Eu sei que tem outros familiares aí atrás. Venham com eles, com a Rosângela e com o Wellison, para que eles possam receber essa bênção maravilhosa. Eu queria destacar 2 departamentos da igreja. Eu estava conversando com os nossos líderes, que nós temos aqui nesse setor, atrás da igreja, quase 500 crianças do Ministério da Criança sendo atendidas. Nós estamos sonhando que brevemente nós possamos ter 3 andares aí para atender o Ministério da Criança e outros departamentos da igreja. Queria que vocês orassem por isso. E a Thaís falou de uma forma natural e espontânea a gratidão pelo Ministério da Criança, né, Thaís? Sabe que eles também falaram, e eu tenho aqui o casal que representa esse maravilhoso projeto que é o ECC, o Encontro de Casais com Cristo. Vocês podem vir aqui à frente. O projeto ECC, desde 2019, atraiu este casal aos pés de Jesus Cristo. Eles começaram a estudar a Bíblia, e neste momento, para a honra e glória de Deus, serão batizados pelo pastor. Por uma questão de cavalheirismo, né? Nós vamos batizar em primeiro lugar a Thaís e depois o Wellison. Algo que me chama a atenção que em junho de 2022 nós tivemos uma semana de oração chamada a Semana do Roupão da Fé. Naquela semana nós batizamos uma pessoa. O orador foi o Marcos Camilo. E desde aquela data até hoje, vários irmãos e várias irmãs estão vestindo o roupão da fé. E para a honra e glória de Deus, na presença dos santos anjos, na presença da sua igreja, Thaís, pastor Kevin Dantas a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz o quê? Vocês sabem que enquanto ele prepara ali o Wellison, eu gostei de uma frase que foi colocada por eles, principalmente pela Thaís. Ela disse assim: o batismo para mim é a decisão consciente de viver com Jesus e de caminhar com Ele todos os dias da minha vida. Isso aqui é um pontapé inicial para que eles possam caminhar rumo a Canaã do céu e ver Jesus recebendo esse casal. Querido Wellison, dá uma olhada para a sua igreja aqui, Wellison. Olha a expectativa, a alegria e a satisfação que todos nós temos de receber você. Eu quero fazer uma pergunta: quantos estão favoráveis que o Wellison seja batizado? Muito bom. E para a honra e glória de Deus, na presença dos santos anjos, pastor Kevin Dantas o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: enquanto eles estão saindo, recebendo o nosso carinho, eu uso as palavras que eles colocaram no seu depoimento: que tudo que somos, pensamos e fazemos, seja sempre para glorificar o nome de Jesus. Que Deus os abençoe. E vamos continuar o nosso louvor, falando sobre justamente isso que a Thaís mencionou, sobre andar com Jesus. Vamos cantar um hino muito conhecido, muito cantado, talvez dezenas ou quem sabe até centenas de vezes, mas é o grande desafio diário nosso, que é estar junto com Cristo. Essa é a solução de todos os nossos problemas. E então que cantemos essa música com entendimento e com um sincero desejo de que Jesus seja nosso companheiro a cada dia.
Vamos colocar de pé e louvar o nosso Deus. Sim, junto a Cristo eu quero estar, porque grandes coisas Deus fará no meio de nós. Sim, junto a Cristo eu busco a paz, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então chegou a hora de nós entrarmos em plena comunhão com Deus o Criador, através da oração pessoal, da oração da fé. Tem você algo a agradecer a Deus? Venha. Esta é a hora da comunhão. Tem uma bênção que você está esperando, pedindo? Venha, não existe. E diga: Senhor, não tem nada mais do que o meu coração totalmente sincero. Nós iremos cantar ainda uma melodia conhecida. E à medida em que a igreja estiver cantando, se você está pronto, pronta para estar aqui à frente, venha.
nos ajoelhar, aqueles que puderem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, sobre os céus e sobre a terra. Nós, os teus filhos e filhas, estamos diante de ti, na tua casa de oração, porque o teu Espírito nos trouxe. E por esta razão, Senhor, aceite a nossa voz de gratidão, de louvor, de reconhecimento, por tudo que tens feito por nós, pelo cuidado dos anjos em nosso favor, cuidando, pelo teu Espírito, Senhor, em nosso ser, na nossa mente, na nossa consciência, pela oferta de graça de Cristo na cruz do Calvário, e hoje ministrando no santuário celeste. Ó Pai, quantas coisas. Obrigado também pelo alimento que nunca tem nos faltado à mesa. Obrigado pelo pão espiritual. Por isso, Pai, nós estamos aqui ajoelhados para agradecer-te. Aceite o nosso culto, aceite o nosso louvor e a nossa devoção. Nós temos também aqui alguns irmãos e irmãs que vieram à frente. Tem expectativas. Tu sabes de todas as coisas, ó Pai. Por isso, nas necessidades sentidas, espirituais, físicas ou materiais, por favor, Pai, estenda a tua mão de graça, de poder, para abençoar o teu povo, principalmente aqueles que não puderam estar aqui por doenças ou outras coisas, ó Pai. Temos orado por famílias enlutadas que choram em nosso meio. Duas pessoas que foram ungidas nesta semana, ó Pai, vem estar ali confortando estas famílias. E nós estamos, Senhor, aqui também para um momento muito especial nesta oração. Estamos orando pelas mães, estas mulheres maravilhosas e guerreiras. Muito obrigado, Senhor, pelo ministério destas mulheres, das nossas mães queridas. Algumas já avós e bisavós. Por favor, ó Pai, coloque-as num pedestal, aonde elas possam, pelo exemplo, pelo amor, possam motivar e inspirar a igreja. Pastor Diop está entre nós. Obrigado pela liberdade que temos, a liberdade religiosa. Nossas igrejas estão abertas, com as portas abertas, Senhor. Muito obrigado por isto. E que tu possas nos abençoar no estudo da tua palavra. Aqui estamos, ainda por alguns minutos mais, Senhor. Queremos estar na tua presença, orando, suplicando teus filhos e filhas nesta hora. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
eu temo meu destino, mostre o caminho. Mostre o caminho. Essa oração, pedindo que Deus nos ilumine, nos dê entendimento. Habita, ó Senhor, em meu viver, faz-me aprender o teu querer, enche-me com teu Espírito, faz meu corpo o teu poder, enche-me com teu Espírito, faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder, para manifestar o teu poder. Feliz sábado. Happy Sabbath. Eu quero falar português, mas não posso. Quer falar português, mas não consegue? Can't you do it? Try. No. But really, I wish the peace of God to be on each one of you. Espero que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. And may this sermon help us to draw closer to God. E que o sermão nos ajude a nos aproximarmos de Deus. Today I would like to talk about religious freedom. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre liberdade religiosa. But the spiritual roots of religious freedom. Sobre as raízes
espirituais da liberdade religiosa. This is not only a political principle. Não é apenas um princípio político, It is a spiritual endowment from God. é uma herança espiritual de Deus. The roots of religious liberty are in God. As raízes da liberdade religiosa estão em Deus. So I'm going to expand a little bit on that. Então eu quero expandir um pouco este assunto. The origin of freedom A origem da liberdade is in God. está em Deus. And since God created us E desde que Deus nos criou, in God's image, a sua imagem so e semelhança, freedom is constitutive of who we really are. liberdade faz parte de quem nós realmente somos. Every person Todas as pessoas ought to enjoy this gift from God. deveriam usufruir deste presente de Deus. So I'm going to start with the book of Exodus. Então eu vou começar pelo livro de Êxodo, Because God introduced himself to Moses. porque foi ali que Deus se apresentou a Moisés. First of all, Em primeiro lugar, God told Moses Deus disse a Moisés to go to tell Pharaoh para ir conversar com o faraó to let his people go. e dizer que ele deveria libertar o povo, deixar o povo ir embora. So this is the first theme of the book of Exodus. Então esse é o primeiro tema do livro de Êxodo. Liberation, Libertação, freedom. liberdade. Go Vá, tell Pharaoh diga ao faraó to let my people para go. deixar o meu povo ir. The problem, O problema, Pharaoh refused. o faraó recusou. So God Então Deus, had to let 10 plagues. ele permitiu 10 pragas. And after the 10th E plague, depois das 10 pragas, then Pharaoh let God's people go. então o faraó libertou o povo de Deus. After that, Depois disso, God's people o povo de Deus, had an appointment, a rendezvous with eles God tiveram um encontro com Deus at Sinai. lá no Sinai. And there E lá they made a covenant. eles fizeram uma aliança com So Deus. that's the second theme Esse é o segundo tema of the book of do Exodus. livro de Êxodo. The first theme, O primeiro tema, freedom. liberdade. The second, O segundo, covenant. aliança. Before I tell you about the third theme, Antes de eu lhes contar qual é o terceiro tema, the second theme, o segundo tema, covenant, aliança, God gave a gift to his people. Deus deu um presente para o seu povo. The gift was the 10 O commandments. presente foram os 10 mandamentos. Now, maybe some of you may wonder, how can a commandment be the gift? Agora vocês podem ficar pensando assim, como é que um mandamento pode ser um presente? Actually, the commandments are commandments of freedom. James say that. Na verdade, os mandamentos são mandamentos de liberdade. I mean, think about the 10 commandments. Pense nos 10 mandamentos. It is as if God is saying, É como se Deus estivesse dizendo, well, God introduces himself as the God of freedom. Deus se introduz, se apresenta nos 10 mandamentos como um Deus de liberdade. I am the Lord Eu sou o Senhor who relieved you, who liberated you out of the house of slavery, of bondage. que tirou você da terra da escravidão, da terra do Egito. Now, if you want to remain free, Agora, se vocês querem permanecer livres, don't have another God. não tenham outros deuses. If you want to remain free, Se querem permanecer livres, do not make graven images. não façam imagens. If you want to be free, Se vocês querem ser livres, do not try to manipulate me. não tentem me manipular. I am God. Eu sou Deus. If you want to be free, Se você quer ser livre, remember your dignity, lembrem-se da sua dignidade. and you can celebrate your E dignity vocês podem celebrar a sua dignidade through the Sabbath. no dia de sábado. You were created Vocês foram criados in my image, a would minha say God. imagem e semelhança, disse o Senhor. So do not live Então beneath your não dignity. vivam abaixo da sua dignidade. And there is something else about the Sabbath. Então tem algo mais sobre o sábado. You know, it is of course a remembrance of É creation. lógico que é uma lembrança da criação. Remember the Sabbath day. Lembra-te do dia de sábado. Why do we have to remember the Por Sabbath que day? devemos lembrar do dia de sábado? It's because the Sabbath tells us that we are not like by chance. We have been created by God. Porque o sábado nos lembra que fomos criados por Deus, não somos frutos do acaso. Nobody is here by chance. Ninguém está aqui como fruto do acaso. Before your parents, your great-grandparents met,
Antes dos seus pais e seus avós se conhecerem, you were in the mind of God. você estava na mente de Deus. So you are not an accident. Você não é um acidente. Don't you ever believe that? Nunca creia nisso. Every person is important here. Todas as pessoas são importantes aqui, Because created in the image of God. porque foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Now, that is then the remembrance of who we really are, human beings with dignity. Esta é a lembrança de quem realmente somos, seres humanos com dignidade. But there is another dimension of the Sabbath. Mas existe uma outra dimensão do sábado, A gift um presente to remind us para nos relembrar that God is our Savior. que Deus é o nosso Salvador. In Exodus 31, Em Êxodo 31, God says, remember the Sabbath ele day diz: lembra-te do dia de sábado, because I liberated you. porque eu libertei vocês. The Sabbath is the commemoration of freedom. O sábado é a comemoração da liberdade. I have a question for Eu you. tenho uma pergunta para vocês. What is the Independence Day of Brazil? Qual é o dia da independência do Brasil? September 7th. Now, I want to tell you that every Sabbath is Independence Day for you. Quero que vocês saibam que todo sábado é o seu dia da Because we independência. celebrate, we commemorate our liberation. Porque nós comemoramos a nossa libertação. So there is more to religious liberty Então existe muito mais do que a liberdade religiosa than meets the eye. do que você pode ver a olho nu. It's rich. É muito rico. So the God of freedom Então o Deus da liberdade, created us Ele nos criou to have freedom. para termos liberdade. However, No entanto, God Deus, created freedom Ele criou a liberdade because God is love. porque Deus é amor. And why is that? E por que é isso? Because love cannot be forced. Porque o amor não pode ser forçado. I cannot come Eu não posso and tell my wife, dizer à minha esposa: you have to love me. você tem que me amar. It doesn't work like Não that. funciona dessa She maneira. has to be free Ela precisa ser livre to choose to para love. escolher amar. You know, sometimes some Às people vezes, algumas pessoas think we are powerful. pensam que nós somos muito poderosos We can impose on other people to love e us. podemos impor aos outros que nos amem. Even God Mesmo Deus give us freedom nos dá liberdade so that we may reciprocate para His que love. possamos reciprocar o seu amor. So remember that. Então lembrem-se The disso, God of love que o Deus de amor is the source of é a our freedom. fonte da nossa liberdade. Now this eternal God, Esse Deus eterno, this everlasting God, esse Deus eterno, because that's the meaning of His name. porque esse é o significado do seu nome. When He told Moses to go and tell Pharaoh and the children of Israel to get out of Egypt, Quando ele foi e disse a Moisés para encarar o faraó e dizer: deixa meu povo sair, Moisés told God, Moisés disse a Deus: I'm going to the children of Israel, eu vou lá falar com o povo de Israel. and they will ask me, E o povo de Israel vai me perguntar: who sent you? quem foi que te enviou? And then God answered E Moses. então Deus respondeu a Moisés. In Hebrew it was, Em hebraico ele disse: Ehyeh asher ehyeh. I am who I am. eu sou o que sou, Yahweh, Jeová, the everlasting one. o eterno. The word ehyeh, haya, comes from the verb to be. Esta palavra deriva do verbo ser. And that means God is. Significa que Deus é. You and I, Eu e você, we can be conjugated. nós podemos ser conjugados. Yesterday, Ontem I was eu fui, when I came to São Paulo. quando eu vim para São Paulo. Today, Hoje I can say, eu posso dizer: I am as I speak. eu sou enquanto estou falando aqui. What about tomorrow? E quanto amanhã? What? Translate for me. Me ajudem aí, o que estão falando? I will be. Me, I don't know. Eu não sei. Eu Why? não sei. Why I don't know? Por que eu não sei? I was, Eu fui, I am, eu sou, but tomorrow I don't know. mas amanhã eu não sei. Because I am a dependent being. Porque eu sou um ser dependente. I need to eat. Eu preciso comer, I need to drink. eu preciso beber. God has to make a miracle Deus tem que fazer um milagre for me to be alive tomorrow. para que eu esteja vivo amanhã. We take this for granted. Nós não valorizamos But isso. every day is a miracle. Mas todos os dias são milagres. A gift. Um presente. I was, Eu fui, I am, eu sou, and maybe e tomorrow talvez has me. amanhã eu seja.
But God Mas Deus was, foi, is, é and will be. e será. Because He's the everlasting one. Porque Ele é o Deus So, eterno. you know, this is why we ought to be grateful every day. É por isso que temos que ser gratos todos os dias. Life is a gift. A vida é um presente. So God is the everlasting Então one. Deus é o eterno. So this everlasting Então God esse Deus que é eterno, decided to enter time and space Ele decidiu entrar no tempo e no espaço and become a human being. e tornar-se um ser humano. In the beginning No início, was the Word. no princípio era o verbo. The Word E o verbo was with God. estava com Deus. The Word was God. E o verbo era Deus. He was in the beginning with Ele estava God. no princípio com Deus. All things were created by Todas as Him. coisas foram criadas por Ele. Without Him, Sem nothing Ele, was created nada do que foi feito that was created. se fez. In Him E nele was life, estava a vida. and life was the light of human E a beings. vida era a luz do mundo. Now, you know, this is so important, Isso é tão importante. and it's one of the pillars of E Christianity, esse é um dos pilares do cristianismo. the heart of our faith. O centro da nossa fé. God did not stay Deus não ficou in some remote galaxy. em alguma galáxia remota. He came. Ele veio He revealed e ele Himself se revelou as Father, como Pai, Son, como Filho and Holy e Spirit. Espírito Santo. So this God, Então esse Deus, and this is wonderful, e isso é maravilhoso, came to be one of us. ele veio para se tornar um de nós. The Word became flesh. O verbo se fez carne. But this God did something wonderful. Mas esse Deus fez algo maravilhoso. When Jesus came, Quando Jesus veio, John says, o livro de João nos diz He came to His own, que ele veio para os que eram seus, and they did not receive Him. mas eles não o receberam. But all who received Him, Mas todos os que o He receberem, gave the authority ele lhes deu poder e autoridade to be children of God. para se tornarem filhos de I have Deus. good news for Eu you. tenho boas novas para vocês. Everybody who accepted Jesus, Todos que aceitaram Jesus and those who were just e baptized, aqueles que foram recém-batizados, you have now embraced Jesus Christ. vocês abraçaram a Jesus Cristo. Your destiny, O seu destino our fusion, está agora fundido you are in Christ. e vocês estão em Cristo. Jesus died, Jesus morreu, but resurrected. mas ressuscitou. And you too. E você também. That is our promise. Esta é a promessa. Those who believe in Jesus, He Aqueles que says, acreditam em Jesus, He gave authority Ele lhes deu autoridade, to poder be children of God. para serem filhos de Deus. This is the highest dignity. Esta é a maior dignidade. Know who you are. Saber quem você é. Don't let people define you. Não permita que as pessoas definam você. Don't let people, limit you. Não permita que as pessoas limitem você. You are now a child of God. Você é um filho de Deus. You are adopted in the family Você of é God. adotado na família de Deus. And this is the greatest privilege and honor in the whole E esse é o world. maior privilégio e honra que nós podemos receber nesse mundo. So the God who is eternal, Então esse Deus que é eterno, when He came, quando ele veio, He decided ele decidiu to tell us why He came. contar por que ele veio. So Jesus Então Jesus came, veio and you remember e você se lembra, the angel o anjo told Mary and disse Joseph, para Maria e José, you shall call His name vocês devem chamá-lo Jesus. Jesus. Now, why Por quê? Jesus? Por que Jesus? That name is a message in Porque itself. no nome de Jesus está uma mensagem. You see, God is telling us through Jesus Christ, Deus está nos dizendo, através de Jesus Cristo, God's identity a identidade de Deus and God's work. e o trabalho de Deus. Jesus does not mean anything in Portuguese or Spanish or French or English. A palavra Jesus não significa nada em português, espanhol, inglês ou francês. Why? Por quê? Because it is transliterated from Porque Greek, Jesus. ela foi traduzida do grego. And then from Greek also it doesn't mean E anything. também no grego também não significa nada. Because it is transliterated from Hebrew. Porque ela foi transliterada do hebraico. But now in Hebrew Mas it has a meaning. em hebraico tem um significado. What does it mean? O que é que significa? Well, first of all, the name is Yehoshua. Em primeiro lugar, a palavra é Jeová. Yehoshua. This name Yehoshua has two components. Esta palavra tem dois componentes. The first component is Yeho, like in Yahweh. O primeiro componente, Jeová,
de Jeová the eternal one, significa o eterno, the everlasting one. aquele que é eterno, que dura todo sempre. The second part of the A name segunda parte dessa palavra is also meaningful. também tem um significado especial. Yasha Yasha means to save, significa salvar, to take a person out of a danger zone. tirar uma pessoa de um lugar perigoso. So the name Jesus is a message in itself. Então o nome de Jesus é uma mensagem em si mesmo, Actually a message of freedom. uma mensagem de libertação. The everlasting one, Aquele que é o eterno, the eternal one, o eterno, has come ele veio to save us. para nos salvar. You see, a human being does not save us. Percebam, um ser humano não pode nos salvar. An angel does not save us. Anjo não pode nos salvar. A mere creature does not save us. Uma mera criatura não pode nos The salvar. eternal God has come to save us. O eterno Deus veio para nos salvar. That's why God was intentional. Por isso Deus foi intencional. You shall call his name Jesus. Vocês devem chamá-lo de Jesus. And he is the center of Ele é our o faith. centro da nossa fé. And actually you would remember, E quem sabe você vai se I lembrar. will just quote the text to save Eu vou time. apenas citar o texto para economizar In tempo. John chapter 5 verse Em- 39, Em João 5, verso 39, Jesus says, Jesus Cristo disse: you search the scriptures examinai as escrituras, because you think you might have eternal life porque through them. julgais ter nelas a vida eterna. But they testify of me. Mas são elas que testificam de mim. So when you read the Bible, Então, quando você ler a Bíblia, Jesus is the disclosure, the revelation of Jesus God. Cristo é aquele que é o revelador de Deus. Jesus comes to show us who God is Ele é aquele que vem mostrar quem Deus é and also who we ought to e be. também quem nós devemos ser. You see, the Bible is really the story of salvation, of freedom. Percebam que a Bíblia é a história da salvação e da liberdade. There are several words that are used to convey this idea of freedom. Existem várias palavras que podem ser usadas para dar essa ideia da liberdade. The story of redemption, A história da redenção, expiation, a expiação, salvation. salvação. The word salvation actually comes, there is a word, eye salve. You know what an eye salve? Like an anointing of one eye. Salve. Colírio. Yes, exactly. Okay. So, I trust that that's the word, right? Okay, I hope so too. Okay. But you see, the whole Bible is the story of redemption. A Bíblia toda é a história da redenção. So, let's go now to Luke chapter 4. Vamos a Lucas capítulo 4. Jesus explains his ministry. Ele explica o seu ministério. So, let me open Lucas capítulo 4, a partir Luke chapter 4, verse 16. verso 16. So Jesus explains his ministry. Aqui Jesus explica o seu ministério. Sorry, just 1 second. Okay, so he says, Aqui ele diz: the Spirit of the Lord is upon me, o Espírito do Senhor está sobre mim, because he has anointed me porque ele me ungiu to, now listen to this, to proclaim the good news to the poor. para proclamar libertação aos cativos. He has sent me. Ele me enviou. What did Jesus come to do? O que ele veio para fazer? To proclaim liberty, freedom Proclamar liberdade, libertação to the captives aos cativos. and recovering of sight to the blind, E também recobrar a visão dos cegos. to set at liberty those who are oppressed, Libertar aqueles que estão oprimidos. and to proclaim the year of the Lord's favor. E apregoar o ano aceitável do Senhor. This was the Jubilee. Esse aqui era o ano jubileu. It was also about freedom. Também se tratava de libertação. So God is a God of freedom. Deus é um Deus de liberdade. God is passionate about freedom. Deus é apaixonado pela liberdade. He created us with freedom Ele nos criou com liberdade. in order for us to reciprocate, to respond, to say yes to God's love. E para que possamos reciprocar ao amor de Deus. And actually the Apostle Paul E, na verdade, o apóstolo Paulo, went a little further in the book of Galatians, ele no livro de Gálatas foi um pouco adiante nesse conceito. chapter 5, No verse 1. capítulo 5, versículo 1. So, for freedom, he says, Para a liberdade, diz ele, Christ has set us free. foi que Cristo nos libertou. Stand firm, therefore.
Stand firm, therefore. Permanecei, pois, firmes. Do not submit again to a yoke of slavery. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. For freedom we are created. Nós he somos said. criados para liberdade. So God wants us to be free. Então Deus deseja que sejamos livres. This is actually, because God wants us to say yes to His love. Porque Deus deseja que respondamos sim ao seu amor. We are created in God's image. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. With the faculty to decide. Com a possibilidade de decidirmos. That is why human conscience é por isso que a consciência humana is actually the most important thing in us. É a coisa mais importante em nós. You see, human conscience, percebam, a consciência humana is like an internal sanctuary. É como se fosse um santuário interno. A human being, a human person, uma pessoa, is ser humano, characterized by this sacred ela é faculty. Caracterizada por esta faculdade sagrada. If someone takes away your conscience, se alguém tirar a sua consciência, it is as if you do not exist. É como se você não existisse mais. Because freedom of conscience, porque a liberdade de consciência, is part of your humanity. Faz parte da sua humanidade. And actually, when we talk about religious freedom, e na verdade, quando falamos sobre liberdade religiosa, some people limit this and think it's just okay, my freedom to have my Sabbath. Algumas pessoas limitam liberdade achando que isso é apenas para que tenhamos o sábado livre. Or my capability to vote. Ou a minha possibilidade de votar, o meu direito de voto. Or my prerogative to go to a church. Ou a minha prerrogativa de frequentar uma igreja. It's deeper than that. É muito mais profundo do que isso. Religious freedom, liberdade religiosa, is part of our humanity. Faz parte da nossa humanidade. Nobody should take it away. Ninguém deve tirar isso de nós. And actually, it is a compound freedom. Isso é uma liberdade composta. It presupposes, ele pressupõe, freedom of thought, liberdade de pensamento, freedom of conscience, liberdade de consciência, freedom of choice, decision, liberdade de escolha, de decisão, and it turns into e também se torna freedom of assembly, liberdade para nos reunirmos, freedom of association, de associação. No government or no human being should be the guide of our thoughts. Nenhum governo ou ser humano deveria ser o guia do nosso pensamento. It has to be a personal, individual decision. Tem que ser uma decisão pessoal, individual. So actually, então, na verdade, quando we promote and defend religious liberty, promovemos a liberdade religiosa, it's not just a political act. Não é um ato político. It's actually part of the restoration of the image of God in human beings. Isto faz parte da restauração da imagem de Deus no ser humano. That's why I pray that you will never lose it. É por isso que eu oro para que vocês nunca percam isso. That you will always have this freedom. Que vocês sempre tenham esta liberdade. It's the foundations of all freedom. Este é o fundamento de todas as liberdades. Actually, even democracy. Na verdade, mesmo a democracia. Votar cannot happen without this precondition of the freedom to decide. Votar não pode acontecer sem essa pré-condição da decisão. Nobody can dictate to you who to vote for. Ninguém pode ditar para você em quem você deve votar. That's according to the dictates of your conscience. Porque isso tem que ser de acordo com a sua consciência. But there is a deeper dimension. Mas existe uma dimensão mais profunda. Religious liberty is a sign. A liberdade religiosa é um sinal, um símbolo of a wonderful truth. De uma verdade maravilhosa. Human beings are sacred. Seres humanos são sagrados. Stop a second. Pare um minuto. The person sitting beside you. A pessoa que está do seu lado. Be it your wife. Be it your wife, pode ser a sua esposa, your husband, seu esposo, your children, seus filhos. These are sacred people. São pessoas sagradas. The whole world belongs to God. Todo mundo pertence a Deus. Every human being belongs to God. Todos os seres humanos pertencem a Deus. This is why we had to treat other people with care. Por isso temos que tratar uns aos outros com carinho. With respect. Com respeito. You know, sometimes we pretend that we know other people. Às vezes nós fazemos de conta que conhecemos os outros. Somebody will say, "Oh, I know my wife. I know my wife." Você diz, eu conheço minha esposa. No, you don't. Não conhece não. Because your wife is a mystery. Porque sua esposa é um mistério. Created by God. Criado por Deus.
Your husband, Seu esposo a mystery. é um mistério também. Your children, Seus filhos, they are mysteries. mistérios. They are not just biological beings. Eles não são apenas seres biológicos. They are sacred beings. Eles são seres sagrados. But sometimes we are Mas more às vezes, careful. nós somos mais cuidadosos. Like here is a temple, like a church. Aqui, por exemplo, nós estamos numa igreja, num templo. It's clean. Está limpinho. You know, like the deacons probably clean, Os you know, diáconos before. devem ter organizado isso daqui antes, Making it welcoming. tornando isso bem mais receptível. Aconchegante, obrigado. Could you repeat that? Quer que você repita? You see, so we respect the place. Nós respeitamos o ambiente. Why? Por quê? Because we say, Porque dizemos, this is the temple, the church of God. porque aqui é o templo de Deus. So we have to be reverent. E temos que ser reverentes. This is a place where we come with our clean shoes. Aqui é o lugar que a gente vem com o sapato limpo. We are very careful Somos cuidadosos. because it's a temple. Porque é um templo. But my friends, Mas, meus amigos, every human being, todo ser humano we should show the same difference. deveria ter essa mesma diferencial. Even my translator Mesmo o meu tradutor, is a temple of ele é God. um templo de Deus. The Bible says A Bíblia diz your bodies que o seu corpo are temples of the são Holy Spirit. templos do Espírito Santo. A place is sacred Um lugar é sagrado because it becomes a habitation of God. porque se torna a habitação de Deus. Human beings are sacred Os seres humanos são sagrados because we are habitation of God. porque somos habitação de The Deus. Holy Spirit dwells in us. O Espírito Santo habita em nós. This is the reason why we Esse é o ought to motivo. respect people. Porque pelo qual devemos respeitar as pessoas. Everybody, Todos nós. even a newborn baby, Mesmo um bebezinho recém-nascido. totally dependent, Totalmente dependente. has no money, Não tem dinheiro algum. has no done any good deed, a Não newborn fez baby. nada de bom ainda. Totally dependent. Totalmente But dependente. the parents Mas os pais take care of the baby cuidam daquele bebê. as if she or he is the most precious thing in the Como whole se ele ou world. ela fosse a coisa mais importante e So mais preciosa every do mundo. person has value. Então todas as pessoas têm valor. And this is what I dream, E isso é o que eu sonho. that Adventists Que os adventistas be known in the sejam world conhecidos no mundo as people como pessoas who really que value the realmente life of other people. valorizam a vida dos outros. Let me tell you something. Deixa eu contar uma coisa para vocês. In Galatians chapter 5, Em Gálatas capítulo 5, after saying that we are created for freedom, depois de dizer que fomos criados para a liberdade, the Apostle Paul reveals o apóstolo Paulo nos revela what he calls, o que ele chama, the fruit of the ele Spirit. chama de fruto do Espírito. Now, he starts with freedom. Ele começa com liberdade. So what is a free person? Então, como é uma pessoa livre? A free person is a person filled with the Holy Spirit. Uma pessoa livre é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A person with the fruit of the Spirit. Uma pessoa com o fruto do Espírito. Love, Amor, joy. alegria. That's the fruit of freedom. Esse é o fruto da liberdade. Peace. Paz. You see, no Adventist Nenhum adventista should be an angry person. deveria ser uma pessoa brava, Always complaining, sempre reclamando, always accusing other sempre people. acusando os outros. No. Não, não, não. That is a distortion. Esta é uma distorção. A Seventh-day Como Adventist adventista do sétimo dia, is called to bear the fruit of the Holy Spirit. fomos chamados para ter o fruto do Espírito Santo. Those who just were baptized, Aqueles que foram batizados agora, we pray that the Holy Spirit be in them. nós oramos para que o Espírito Santo esteja neles. They are new creatures, São novas criaturas, different people. pessoas diferentes. Now Agora, you are called to be full of the Holy Spirit. vocês foram chamados para estarem cheios do Espírito Santo. Not just the gifts of the Spirit. Não apenas os dons do Espírito. You know, some people want the gift Alguns querem apenas os because dons, they think if they have the gift, porque acham que se tiverem o dom, they can impress eles people poderão impressionar as and they pessoas. become important. E eles se tornarão importantes. No. Não, não, não. An important Uma person pessoa importante is a person who lives totally for the glory of é uma God. pessoa que vive completamente para a glória de Deus. Not for self, Não para o próprio eu, but for God. mas para Deus. We ought to be secure people, Nós devemos ser pessoas seguras. not trying to impress other Não ficar people. tentando impressionar os outros. You are important anyway. Vocês são importantes de qualquer You forma. have infinite worth and Vocês and têm um value. valor infinito.
So you don't have to prove other people Vocês não that you precisam are provar para os outros o seu valor. great. Que vocês são, provar que vocês são maravilhosos. Only God is great. Só Deus é maravilhoso. And that's part of actually the principle of the Reformation. E esse é um princípio da reforma. Sola Scriptura, Scripture alone. Apenas as escrituras, só a escritura. Sola Gratia, grace alone. Apenas a graça. Sola Fide, faith alone. A fidelidade, a fé. Solus Christus, Christ alone. Somente Cristo. And then Soli Deo Gloria. To God be all the A glory. Deus seja toda a glória. We live for God's glory. Nós vivemos para glorificar And a that is the Deus. most important thing. E esta é a coisa mais importante. If you have the peace of God, Se você tem a paz de Deus, you don't worry what other people think você não está about you. preocupado com o que os outros acham de você. You care about what God thinks about Você you. se preocupa com o que Deus pensa de você. And the God of freedom E o Deus da liberdade, liberates you. Ele te liberta. And there are several verses that I could use E há in the muitos Bible. versos que eu poderia utilizar aqui da Bíblia. Like Romans chapter 8. Por exemplo, Romanos capítulo 8, There is now que diz que não há no condemnation nenhuma condenação for those who are in para Christ aqueles Jesus. que estão em Cristo Jesus. What a relief. Que alívio, não é mesmo? Regardless of what you have done in your life. Independentemente do que você tenha feito na sua vida. Regardless of your shortcomings. Independentemente dos seus erros. When you come to Jesus, Quando você vem a Jesus you confess your e você inadequacies confessa in your life. seus pecados e inadequações, Jesus says there is no condemnation for you. Jesus Cristo diz que não há condenação para You should você. have the assurance of salvation. Você deveria ter a segurança da You are salvação. now reconciled with God. Você está reconciliado com esse You Deus. are free from condemnation. Você está livre da condenação. And even Romans chapter 6 E aqui em Romanos capítulo takes 6, it a step further. ele leva um passo adiante, Now even sin does not have a power over you. dizendo que o pecado não tem mais poder sobre você. You can say no. Você pode dizer não. You can always choose God regardless of the Você circumstances. sempre pode escolher a Deus, independente das circunstâncias. This is Christian freedom. Isto é liberdade cristã. And it's beautiful. E é linda. See, nobody should take this away from you. Ninguém poderia tirar isso de você. I want to take this one step further. Eu quero levar isso um passo adiante agora. When Jesus came, Quando Jesus Cristo veio, He came to save us. Ele veio para nos salvar. He came to deliver us, Ele veio para nos libertar. to liberate us. Nos libertar. But from what? Mas libertar do quê? You see, the greatest freedom A maior liberdade is when Jesus comes again at é the second quando coming. Jesus Cristo voltar a segunda vez. Why? Por quê? Let me read here in Revelation 21. Revelation 21. Apocalipse 21. When God will create a new earth, Quando Deus fizer um novo terra, um novo céu, nova terra. let me see if I can read the Portuguese Yes, here. please. No, but let's go. There will be no more tears, E ele enxugará dos olhos toda lágrima, não vai ter mais lágrima. no more weeping, Não vai ter mais choro. no more suffering, Não vai ter mais sofrimento. no more hurt, Não vai ter mais dor. actually no more death, Não vai ter mais morte. because God will create something new. Porque Deus vai criar algo novo. And this is our hope. E esta é a nossa esperança. The Bible is a book of hope, A Bíblia é um livro de esperança. the hope of freedom. A esperança da liberdade. And this is really the good news. E essas são as boas novas. In Revelation 14, Em Apocalipse capítulo 14, there is something there that is called the three angels' messages. ali estão as três mensagens angélicas. The first angel has here a message of freedom, O primeiro anjo tem uma mensagem de libertação. an eternal gospel. Um evangelho eterno. What is this eternal gospel? Qual é esse evangelho eterno? Okay, here is a principle. Aqui está o princípio. God's acts in the future Os atos de Deus no futuro are modeled são modelados or modeled according to God's acts in the past. Eles são modelados de acordo com os atos de Deus no passado. So in the past, Então, no passado, God delivered his people out of Egypt. Deus libertou seu povo do Egito. What was the good news? Quais eram as boas novas? The good news was that God liberated his people. As boas novas eram que Deus libertou seu povo do Egito. Come out of Egypt. Saiam do Egito. And then
So imagine the people going to the Israelite and telling them, we can go now. It is the Imagine as Exodus. pessoas indo e falando para os israelitas, agora está na hora de sair, vamos embora. It was the Passover. Ali aconteceu a They Páscoa. can now go out. Agora vocês podem sair. When they were exiled in Babylon, Quando estavam exilados na Babilônia. and the book of Isaiah tells a story E here, o livro de Isaías conta essa história. God says, you will go out in peace. Ali no livro de Isaías diz que vocês vão sair em paz. You will be led. You will be Vocês led serão with joy. conduzidos com alegria. So this time again, Então, novamente, the good news quais eram as boas novas? was that in Isaiah 52, Em Isaías 52, the text says, how beautiful o texto diz quão maravilhoso, quão lindo are the feet of those São who os pés. proclaim the good news. os pés daqueles que proclamam boas novas. So what was the good E news? quais eram as boas novas? God liberate his people out of Babylon. Deus libertando o povo fora da Babilônia. He delivered them from exile. Ele os tirou do exílio. And then in the book of Revelation, E agora quando chegamos no Apocalipse, in chapter 14, no capítulo 14, the everlasting nós gospel temos o evangelho eterno. is this time Nesta vez, liberation, a libertação total liberation é a libertação total from all evil. de todo o mal. Actually, Jesus Jesus Cristo, na taught verdade, us how to pray. ele nos ensinou como é que ora. At the heart of that prayer, E no coração desta oração que Jesus nos ensinou, our Father in heaven, Pai nosso que está no céu, hallowed be thy name, santificado seja o teu nome, thy kingdom come, venha teu reino, thy will be done seja feita a tua vontade, on earth as it is in assim na heaven. terra como no céu. Give us this day Dai-nos hoje o pão de cada dia. our daily bread. So this is asking God for provision. Isso é o pedido de provisão para Deus. Lead us not into temptation, E livra-nos de todo o mal, da tentação. but, and here is it, deliver us from evil. Livra-nos do mal. So we pray, Jesus taught us to pray, to be delivered from evil. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele nos ensinou a pedir a libertação. This prayer Esta oração, is definitely going to be fulfilled esta oração com certeza vai se cumprir when Jesus comes again. quando Jesus Cristo voltar. Because then we will be delivered from all evil, Porque então seremos libertos de todo o mal, from all de oppressors, todos os opressores, from all oppression. de toda a opressão. And when this deliverance will E happen, quando é que esta libertação vai the book of acontecer? Revelation chapter 15, O livro de Apocalipse, capítulo 15. there is a great crowd Ali fala de uma grande multidão on the sea of ice mar which means fire. de vidro misturado com fogo. And the redeemed, E os redimidos, those who are saved, aqueles que estão those salvos, who are liberated from all evil, aqueles que foram libertos de todo o mal. we are told that they sing the song of Moses Ali é dito que eles cantam o cântico de Moisés and the song of the Lamb. e também o cântico do Cordeiro. You remember Lembrem-se in Egypt, que no Egito people had to put blood on the doorposts, as pessoas colocavam sangue nos umbrais das portas. the blood of the Lamb, O sangue do sacrifice. Cordeiro que foi So sacrificado. the Lamb of God, Jesus Christ, Então o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. and the most beautiful description of Jesus Christ E a melhor descrição de Jesus we Cristo find everywhere, in every book of the Bible. nós encontramos em vários livros da Bíblia. And I will just limit myself. E eu vou apenas me limitar aqui. How does the Bible, how does the New Testament begin? E como é que o Novo Testamento começa? Genealogy A genealogia of Jesus Christ. de Jesus Cristo. And then we have son of David, Nós encontramos ali filho de Davi, son of Abraham. filho de Abraão. Why these names? Por que tem esses nomes ali na Because genealogia God de made a Jesus? promise to David Porque Deus fez uma promessa para Davi, that his throne que o seu trono will never lack one of his descendants upon nunca it. ficaria sem um descendente. So Matthew Então Mateus begins the gospel, começa o evangelho the son of David, falando o filho de Davi, the real king o verdadeiro rei. has finally come, Ele finalmente chegou. and his name is E o Jesus. seu nome é Jesus. God made another promise to Ele fez Abraham. outra promessa a Abraão. All the families of the earth Todas as famílias da terra will be blessed through you and through serão your abençoadas descendants. através de você e dos seus descendentes.
So Matthew is telling us and his readers back then, Então, Mateus está nos dizendo no seu livro the one who brings the blessing has come. que aquele The one who brings. aquele que traz a bênção chegou. I will open a short parenthesis Eu vou abrir um pequeno parêntese to say that we Seventh-day Adventists, para dizer que nós, como adventistas do sétimo dia, God has entrusted a wonderful truth. Deus nos confiou uma verdade maravilhosa. And that truth is the high priestly ministry of Jesus. E esta verdade, é sobre o ministério de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Let me explain. Deixa eu explicar. You see, if you and I respect other Christians. Eu respeito outros cristãos. If you look at every denomination, Se você olhar todas as denominações, they want to champion something. eles querem ser os primeiros, os melhores em alguma coisa. The Catholics insist much on the incarnation. Os católicos insistem bastante na encarnação, The cross. na cruz. The Orthodox Christians Os talk about the ortodoxos resurrection falam muito sobre a ressurreição. quite a bit. Falam bastante sobre isso. The Pentecostal talks about, the gift of the Spirit when Os Jesus pentecostais falam ascended. do dom do Espírito Santo. But then people don't follow Jesus though. Mas depois eles não continuam seguindo Jesus. The cross is important. A cruz é importante, But Jesus is high priest mas Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, according to the order of de Melchizedek. acordo com a ordem de Melquisedeque. An eternal priest. Ele é um sacerdote eterno. He does not have successors. Ele não tem sucessores. We can today approach the throne of grace. Nós hoje podemos nos aproximar do trono da graça. And this is, by the way, and I respect other people, but this is why Adventists, we don't have mediators. E eu respeito outros, mas é por isso que nós, como adventistas, não acreditamos em mediadores. No saints, Não temos santos, no Mary. não temos Maria. Now again, we respect people. Novamente, nós respeitamos as pessoas, But only Jesus, God is our sufficiency. mas somente Jesus Cristo é o nosso mediador. So, a sacrifice, Então, o sacrifício, we needed. nós precisamos dele. God came Jesus veio and provided the e ele sacrifice. ofereceu o sacrifício através de In Jesus. Jesus. A priest, Um sacerdote, we needed. também precisávamos. God provided the priest in E ele Jesus também Christ. providenciou em Jesus Cristo. So that's why, actually, in the last book of the Bible, Na verdade, no último livro da Bíblia, Jesus is walking in the midst of the churches. Jesus Cristo está andando entre as igrejas, os And castiçais. in Revelation chapter 1. Em Apocalipse capítulo 1. And he has a priestly robe E ele tem as roupas de sacerdote. and a belt and a kingly belt. E ele tem um cinturão de rei. It's a magnificent vision. É uma visão maravilhosa. But we Adventists, Mas nós adventistas, we are entrusted nós fomos confiados to share with the world uma mensagem a compartilhar com o mundo. that the high priest, De que o nosso sumo sacerdote, Jesus Christ, Jesus Cristo, is for us, é para nós. is preparing us Está nos preparando for when he will come soon para quando ele vier. as King of Kings and Como Lord of Rei Lords. dos reis e Senhor dos senhores. Again, think about this. Novamente, pense nisso. Our Father, Nosso Pai, that's the new creation now with the new humanity. nós temos agora a nova criação, a nova humanidade. In heaven, Lá no céu, not a tribal God, não vai ter um Deus tribal. not a clan God, Não vai ser um Deus de um but the clã. God of the whole universe, Mas ele vai ser Deus de todo o universo. including the visible and invisible things. Incluindo as coisas visíveis e invisíveis. Millions of galaxies and Milhões stars. e milhões de galáxias e estrelas. And this God E esse Deus, can take care of you. ele pode cuidar de você. He loves you Ele deeply. ama você profundamente. Never underestimate who you Nunca are. subestime a Deus. Not being proud, no. Não sendo orgulhoso, Because all glory goes to porque God. toda a glória vai para Deus. But grateful. Mas gratidão. You see, when you see grateful people, Quando vemos pessoas gratas, they understand that all gifts come from above. eles compreendem que todos os dons vêm de Deus. God gives us gifts. Deus nos dá os dons. These gifts also to maintain our freedom. Esses dons servem para manter a nossa liberdade. But freedom to be blessings to others. Mas esta liberdade é para que nós compartilhemos como bênçãos para outros. As God promised to Abraham. Assim como Deus prometeu a Abraão. And this is why
E é por isso, when God chooses people, quando Deus escolhe pessoas, we are never the end of it. nós nunca somos a parte final. We are means, instrument to Nós bless other somos people. meios para Deus abençoar outras pessoas. I would like not to forget two things that I emphasized today. Eu gostaria de relembrar duas coisas que eu enfatizei hoje aqui. First, Primeiro, this is like the introduction. é como se, é lá na introdução. God is the root and the foundation of our freedom. Deus é a raiz e o fundamento da nossa liberdade. The second, E o segundo, God has created you in God's image. Deus criou você em a sua imagem e semelhança. Freedom is part of who you are. Liberdade faz parte de quem você é. That's why nobody can be your conscience. É por isso que ninguém deve ser a sua consciência. You should not, and Ellen White says this, by the way. Você não I deveria, quote, e Ellen White diz isso, never inclusive, submit your mind nunca submeta sua mente to the control of another ao person. controle de outra pessoa. That's freedom. Isto é liberdade. Because you are not just a duplicate. You are not a duplicate. Porque você não é uma duplicata. You are not a robot. Você não é um robô. But you are someone created in the image of God with a mind, Você foi criado à imagem de Deus com uma mente, with a conscience, com uma consciência, so that you can make decisions. para que você possa tomar decisões. So the inner center, the moral of your moral being, Para que is your conscience. a sua essência, a essência do seu ser moral, a sua consciência. And this is what is renewed E aí é exatamente isso que vai ser renovado when religious liberty is really well understood. quando a liberdade religiosa é bem compreendida. So my prayer then Então a minha oração for each one of you para cada um de vocês is to continue to enjoy this gift from God. é que vocês continuem aproveitando, usufruindo desse dom de Deus. You are important. Vocês são importantes. You have infinite value. Vocês têm valor infinito. And the freedom of conscience, E a liberdade de consciência, the freedom of religion, a liberdade religiosa, is also a sign é também um sinal for good relationship, para bons relacionamentos, respecting other people, respeitando outras pessoas, their individuality, a sua individualidade, not manipulating them, sem manipular as pessoas, not instrumentalizing them, sem torná-las instrumentos, but respecting their mas dignity. respeitando a sua dignidade. So may God Que Deus renew the fruit of the Holy renove o Spirit fruto do Espírito Santo and remind you the dignity of who you are. e relembre a dignidade de quem você é. Everyone without without exception, Todos aqui, sem exceção, even this newborn here, mesmo essa recém-nascida que this está aqui, beautiful baby, esse bebê lindo, is precious in the eyes of é God. preciosa aos olhos de Deus. And my friend right here, E meu amigo aqui, the young man, o jovenzinho que is está aqui, important also in the sight of God. também é importante aos olhos de Deus. And every other person E here, todas as demais pessoas que aqui estão, the fruit of the Spirit. que o fruto do Espírito, We don't have to insult other não people. precisamos ser rudes com outras pessoas. They have the right to believe differently. Eles têm o direito de crer de forma But diferente. we can be determined to introduce this Jesus Christ, Mas nós podemos ter discernimento e apresentar esse Jesus. the new Adam, O novo Adão, the new Moses, o novo Moisés, the new Israel. o novo Israel. Remember, Israel went to Egypt. Lembra que Israel foi para o Egito? Jesus went to Egypt. Que Jesus também foi para o Egito. Israel was tempted. Israel foi tentado, Israel failed. Israel falhou, Jesus was tempted. Jesus também foi tentado. Jesus succeeded E ele to be victorious. venceu a tentação. 12 tribes, 12 tribos, 12 disciples. 12 discípulos. Now you can see here, and there's a beautiful thought. Aqui tem um pensamento muito lindo. Israel had to cross Israel tinha que atravessar the sea. o Mar Vermelho. God had to make a miracle Deus tinha que fazer um milagre so that they can cross para que ele on pudesse dry ground. atravessar a seco. Jesus did not need that não precisava disso, because Jesus walked on water. porque Jesus andava sobre as águas. He is the Lord of the earth, the whole Ele é o world. Senhor de todo o planeta, de todo o mundo. The water, Da água, air, do ar, every element on todos os earth. elementos na terra. And this is why we pray. E é por isso que nós oramos. When we become sick, Quando ficamos doentes, by the way, I just want to propósito, mention here, eu quero mencionar aqui, in the month of May, no mês de maio, I was in the hospital. eu estava, I was in, the month of May last year. ok, em maio do ano passado,
Eu estava no hospital. I spent 8 weeks at the Eu hospital fiquei 8 semanas no hospital. because I had an inflammation of one of the heart muscle. Porque eu tive uma inflamação no músculo do meu coração. When people have this, Quando pessoas têm isso, usually they die. normalmente elas morrem. But somehow God did a miracle for Mas me, de alguma forma Deus fez um milagre para mim. and I was at the door of death, Eu estava na porta da morte and I was delivered. e Deus me libertou. And of course, E claro, maybe just one thing I can tell you. mas quem sabe uma coisa que eu posso lhe When I dizer. was on the hospital bed, Quando eu estava ali na cama de hospital, you know what gave me courage and hope? sabe o que me deu esperança e coragem? The words of Jesus. As palavras de Jesus. I am the resurrection Eu and the life. sou a ressurreição e a vida. And then I told myself, Então eu disse para mim mesmo, if Jesus is life and is the resurrection, se Jesus é a vida e a ressurreição, I am in good hands. eu estou em boas mãos. No matter what happens Não to me. importa o que aconteça comigo, But the Lord Jesus mas o Senhor Jesus decided decidiu that He will give me an extended lease of life. que Ele me daria uma extensão de vida. And I promised Him, E eu lhe prometi, I will spend the rest of my life Eu- talking about you, uplifting you before people. eu vou passar o resto da minha vida exaltando o Senhor diante das So pessoas. I am a grateful person. Então eu sou uma pessoa grata. Many people thought, Dr. Diop is going to die. Muitas pessoas achavam que o Dr. Diop iria morrer, But it is not my time. mas não foi o meu momento. I had to be invited. Eu tinha que ser convidado. Pastor Jorge is there, George is there, and Pastor Odaison. They wanted me to come Pastor here. Odailson Also. queria que eu viesse aqui. Now, these are difficult people. E são pessoas difíceis. They give me a very tight schedule. Eles me dão um horário muito apertado. In Argentina Na Argentina and here, e aqui. I forgive you. Eu perdoo vocês. Go sin no more. Vai e não peques mais. So, I am just a grateful person. Eu sou uma pessoa muito agradecida. Praise be to God. Que Deus seja louvado. And I pray God to give you the same privileges, Eu oro para que vocês tenham o mesmo privilégio to be healed, de serem curados, to have a sound mind, de ter uma mente lúcida, a spiritual connection with the Holy uma Spirit. conexão espiritual com o Espírito Santo. This is the best route Esse é o melhor caminho for each one of you. para cada um de vocês. Congratulations for Parabéns those who were baptized Aqueles que today. foram batizados hoje, And I will let the pastor of this church e eu vou dizer ao pastor dessa igreja to give an opportunity another time para dar uma oportunidade em um outro momento for those of you who have not yet sealed your covenant para aqueles que with ainda não Jesus, selaram a sua aliança com Deus, because that is your best choice in life. porque essa é a sua melhor escolha na vida. You are created to enjoy communion with God Você foi criado para aproveitar essa comunhão com Deus. in all freedom, Em toda liberdade, eternal freedom. liberdade eterna. The final Exodus is coming O soon. último êxodo está se aproximando. When the new Moses, the new Joshua, Jesus is coming again. Quando o novo Moisés vier para nos buscar, May you be ready que você esteja preparado, because you have chosen porque him. você o escolheu. No more condemnation. Não vai ter mais condenação. Be confident. Seja confiante. You are eternally loved. Você é amado eternamente. Before your parents met, Antes dos seus pais se conhecerem, God had you in mind. Deus já tinha você em mente. You are not an accident. Você não é um acidente. You are not an afterthought. Você não é um pensamento, You are willed pós-pensamento. by God. Você foi desejado por Deus. May God Que Deus bless each one of abençoe you cada um de vocês. in Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Shall we maybe stand and pray together? Vamos levantar e orar juntos. Our gracious Lord, Nosso precioso Senhor, everlasting, eternal God, nosso Deus eterno, the God who is love, o Deus que é amor, who loves us dearly, que nos ama. I pray that you will bless each person Eu oro here para que o Senhor abençoe cada pessoa aqui and those listening to this sermon. e todos aqueles que estiverem assistindo esse sermão. May you fill our lives Que o with Senhor your Holy Spirit. Preencha a nossa vida com teu Santo Espírito. May it be clear that we are truly free in Christ.
Que fique claro que somos realmente livres em Jesus. with the fruit of the Holy Spirit. Cheios do fruto do Espírito Santo. You are the God of freedom. O Senhor é o Deus da liberdade. Jesus Christ is the Lord of freedom. Jesus é o Deus da liberdade. And you told us that where the Spirit is, E o Senhor disse que onde o Espírito estivesse, there is freedom. ali estaria a liberdade. So we want to join you Então nós queremos nos unir ao to Senhor be ambassadors of e freedom. sermos embaixadores da liberdade. May you enroll us Que nós sejamos matriculados in this wonderful global team nesta equipe global as your agents of como freedom. seus agentes da liberdade. Give us your peace. Dê-nos a sua paz, Give us your joy. a sua alegria And may we remain always in communion with you. e que estejamos sempre em comunhão contigo. Thank you, Lord, Obrigado, for Senhor, my translator. pelo meu tradutor. Thank you that your Holy Spirit Obrigado pelo teu Santo Espírito. impressed the mind of people who are here Impressionou a mente das pessoas que aqui estão and those who are e listening. aqueles que estão assistindo. May your will be done. Que a tua vontade seja feita. May your kingdom come. Que o teu reino venha, May you, because all glory belongs to you. porque toda a glória pertence a ti. Thank you for the kindness of those who have invited me here. Obrigado pela bondade daqueles que aqui me convidaram. May we continue Que to continuemos promote a together promover juntos freedom of thought, a liberdade do pensamento, of conscience, da consciência, of religion, da religião and existential freedom e a also liberdade existencial. in Christ Jesus. Em nome de Jesus, It is in His name we pray. em seu nome oramos. Amen. Amém. Vamos nos despedir com essa canção. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz. Achei abrigo em sua casa, em paz estou.